Boa noite a todos. Queremos cumprimentar a todos os senhores e as senhoras que aqui vêm para participar dessa audiência pública para tratarmos do assunto referente ao servidor público de Araçuaí da Serra. Só gostaria de fazer aqui uma observação. O vereador Beto, acho que comunicou alguns. Nós estaremos tratando hoje do plano de cargos e carreira do servidor público de Araçuaí da Serra, mas assim, só para ficar assim anotado, nós estamos aguardando nessa Casa de Leis o plano da educação e o plano da Guarda Municipal. Nós vamos tratar do plano da educação de forma separada. Claro que para quem é servidor e é professor, claro que interessa também o plano, porque o plano do professor ou da educação, ele tem relação direta com esse plano em se tratando das atribuições de cada um dos servidores. Nós agradecemos a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública para apresentar e discutir o projeto de lei complementar número 107 de 22, autoria do projeto de lei do Poder Executivo que dispõe sobre o Estatuto do Regime Jurídico dos Servidores Integrantes dos quadros de pessoal e administração pública do município de Araçuaí da Serra e da outras providências. E o projeto de lei complementar número 0173/22, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores públicos do município de Araçuaí da Serra e da outras providências. Eu queria só fazer aqui uma ressalva também, antes de iniciar. Nós podemos fazer de duas formas ao tecermos aqui os comentários e as discussões. Nós podemos convidar as autoridades que estão aqui para compor esse plenário, mas também podemos fazer na informalidade. Tá? Então, no caso, o Dr. Francisco está. Ok. Doutor, sugestão. Nós pediríamos que o senhor assumisse o microfone e nós ficaríamos aqui na plateia mesmo para poder ouvir e depois eu abriria a discussão para perguntas dentro do tempo certo. Podíamos fazer assim de forma mais objetiva, na informalidade. Pode ser isso? Todos concordam? Ok. Então, para dar início aos trabalhos dessa noite, na sequência eu peço ao Dr. Roberto, que é o representante da empresa e autor do plano de cargos e carreira do município, para o município de Araçuaí da Serra. Por gentileza, doutor, pode assumir aqui esse microfone, quando que eu deixo aqui a palavra aberta para o senhor para tecer os seus comentários. Boa noite a todos. Meu nome é Francisco. Eu estive aqui um tempo atrás fazendo uma apresentação da proposta da empresa do plano de carreiras. E na verdade, no dia de hoje eu estou à disposição para tirar as dúvidas que são técnicas do plano. Vinha convite da secretária, do prefeito, para eventuais esclarecimentos das dúvidas. O plano foi elaborado com base nas novas normativas, ou seja, dentro da capacidade financeira dos municípios, se não mais instituindo benefícios por instituir. Na verdade, a necessidade de um respeito de legalidade na instituição dos benefícios. Os planos que foram apresentados e até mesmo que nós trabalhamos, eles são relacionados de regra geral ao funcionalismo
Né? Então, nós não trabalhamos com o magistério, não trabalhamos com a guarda municipal, que não é escopo da nossa contratação. Nós trabalhamos com a ideia do funcionalismo como um todo. O funcionalismo já tinha migrado de regime, então não foi necessário realizar o estudo de migração de um regime para outro. Né? Vocês já tinham feito uma alteração do regime estatutário de seletista para estatutário, onde há possibilidade de estabelecer novos direitos. Enquanto seletista, segue-se a consolidação das leis trabalhistas e não há mais a possibilidade da adoção de um regime híbrido. Né? Então, por esse motivo, vocês já não tinham esse tipo de problema ou de discussão que outros municípios têm, né? Que é a opção, né, de mudar de um plano para outro. Eu até vi que vocês, no passado, tentaram fazer uma opção, mas a justiça não permite também essa ideia de opção, porque o regime é único da administração. Foram criados os regramentos de evolução de carreira dentro da capacidade financeira dos municípios. O importante que hoje a gente destaca na elaboração desses planos é no sentido de que eu tenho que criar condições de carreira, de evolução, de promoção, de progressão, dentro de um limite razoável, uma vez que o objetivo é garantir a valorização do servidor mediante avaliação. Dos benefícios existentes, o anuênio ele foi mantido, né, com o tempo já do servidor, que era um benefício já instituído, e os demais benefícios eles estão sendo criados condicionados a regras de avaliação. Né? A avaliação proposta no plano de carreira de vocês ela é uma avaliação objetiva, né? Então não fica à mercê de ninguém, né? Que é uma grande preocupação do funcionalismo, e eu particularmente, quando vou elaborar, tento deixar as regras objetivas no sentido de que, se cumprir as regras, o servidor ele tem aí a sua progressão ou a sua promoção de acordo com o tipo com o cargo que ele ocupa. Estudamos então todas essas possibilidades, analisamos as condições que já existiam no município para tratar da regra geral do funcionalismo. Estou hoje aqui para eventuais esclarecimentos, o que for tecnicamente viável, independente, que não for questão discricionária, eu estou à disposição para esclarecer. Tá? Fico à disposição para qualquer pergunta que seja de minha competência para esclarecer. Ninguém é dono da verdade, mas eu apresento os argumentos técnicos para esclarecimento que for necessário. Tá? Me coloco à disposição. Doutor, eu vou pedir por gentileza para o senhor. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença, a sua gentileza em estar aqui conosco. Vamos fazer o seguinte: dos servidores que aqui estão, se assim o senhor concordar, eu vou pedir para que a gente use uma ordem aqui, que levante a mão, né? A gente vai anotar o seu nome, aí você vai dirigir a sua pergunta e o doutor Francisco estará aqui à disposição. Pode ser assim? Doutor Felipe, primeiro lá, né? Por gentileza, doutor. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhor ex-presidente, demais vereadores que com certeza estão nos acompanhando em casa e que nós temos certeza que contamos com o apoio. O que eu gostaria de colocar aqui será muito breve e rapidamente. Estou me colocando aqui de modo muito sentimental e caloroso como um singelo colega de trabalho dos funcionários. E o que eu gostaria de solicitar é que tanto nós funcionários quanto os vereadores, por favor, tomem bastante atenção, senhor presidente, a alguns itens. De forma nenhuma, isso não é uma pergunta direcionada à empresa, então quero deixar muito claro que é um comentário que eu quero fazer
para os digníssimos vereadores deliberarem, por favor, nas próximas sessões, quando for da aprovação destes projetos. Na cerimônia passada, eu teci um extenso elogio ao Poder Executivo e reafirmo esse elogio. A nossa cidade está se colocando, de fato, como um exemplo na região metropolitana, e o nosso crescimento econômico, ele tem se tornado muito maior do que os demais municípios da região, graças ao empenho dos funcionários. Isso precisa ser colocado. E é claro também ao trabalho exemplar que os vereadores e o Poder Executivo têm feito nos últimos 2 anos em especial. Eu acredito que a gente esteja realmente na melhor gestão do Executivo e do Legislativo. Precisamos aproveitar esse momento. Parabéns a todos. Porém, senhor presidente, esse plano, me desculpe, não é de forma nenhuma uma pergunta para a empresa. Esse plano não é um plano elaborado pela empresa. Esse plano deve ser elaborado pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, e não pela empresa que está apenas prestando o serviço. Eu não sei se foi colocado que a questão orçamentária dos municípios foi levada em consideração, mas pouco me importa também, e eu tenho certeza que a todos, a situação dos outros municípios. O que nos importa é a situação do nosso querido e amado município e dos nossos funcionários. Também não é razoável, conforme foi colocado, o seguinte cálculo matemático que eu fiz. Imagine, por exemplo, a questão do artigo 17, que é aquilo que mais nos toca na questão da valorização do funcionalismo. Imagine, por exemplo, um funcionário que eu conheço vários extraordinários, que eu tenho certeza vossas excelentes vereadores conhecem também, e o prefeito também, e que nos trata muito bem, claro. Mas é muito comum que um funcionário tenha um salário base, por exemplo, de R$2.000 no nosso município. Isso é um salário muito comum do nosso município. E, novamente, tecendo elogio tanto ao Poder Executivo, o nosso digníssimo prefeito, com a graça de Deus, vai ser e os vereadores, que fizeram um aumento maior para aqueles que recebem menos. Isso foi extremamente louvável. Mas imagine um funcionário como do meu setor, que ganha R$2.000 por mês. Ele entra como nível médio e faz um curso superior. Esse curso superior, que custa aproximadamente R$2.000 por mês, ele vai gastar ao longo de 5 anos, 60 meses, uma quantia ínfima de R$120.000. Mas aí ele vai agregar ao seu salário 5% de R$2.000, o que equivale a R$60. Eu fui fazer um simples cálculo. Com R$60, esse funcionário, que além de servir ao nosso município, passou 5 anos fazendo uma escola superior, pagando com o seu salário, ele vai arrecadar, depois de tudo isso, R$60 por mês. E com esses R$60 por mês, ele vai começar a pagar o que ele gastou. Ele precisará de 166 anos para pagar o curso superior que ele gastou 5 anos. Eu tenho certeza que a palavra que foi colocada aqui muito bem pelo doutor de razoabilidade não se aplica a isso. E eu estou pegando um caso de alguém que está ganhando 5%. Eu acho que esqueceram de colocar um zero na frente. Deve ser 50%. Esse é um dos pontos que eu gostaria. Não é uma pergunta, agradeço muito à empresa, tenho certeza que você tem bastante trabalho, mas, senhor presidente, essa colocação é para os digníssimos vereadores conversarem com o nosso prefeito. Eu tenho certeza que vão refletir bastante sobre isso. Além disso, segue a questão que já foi deliberada e já acredito que já tenha sido aceito pelo Poder Executivo e pelos vereadores, de 90 dias de licença-prêmio. E vale ressaltar também o seguinte, senhor presidente: se qualquer valor que a gente venha a receber não seja, no mínimo, além de 8%, quem vai querer deixar de ter o FGTS? Isso vai ser um prejuízo enorme para o nosso município. As pessoas vão querer ficar no FGTS. Vai ter aquele problema jurídico que a gente já sabe. Em 3 anos, para concluir, senhor presidente, em 3 anos, o nosso município cresceu quase 5% de arrecadação, graças ao empenho dos funcionários. E é claro,
elogiando novamente o nosso prefeito e a Câmara de Vereadores. Portanto, senhor presidente, o meu pedido humilde e com muito carinho para todos é: abracem, cuidem e protejam os funcionários, tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo. Obrigado. Doutor, agradeço as suas considerações. Essa Casa de Leis ela está aqui à disposição dos senhores servidores para todo tipo de discussão e, mais do que isso, estamos aqui para lutar pelos direitos dos senhores. Vai ser adotado, já está adotado a sua consideração e nós vamos discutir isso com o prefeito com certeza. Tá? Antes de todo mundo usar a palavra, eu gostaria de cumprimentar a todos os servidores, cumprimentar o presidente que representando a Câmara Municipal, os servidores da Câmara também, e dizer que nós, vereadores, estamos empenhados a ajudar os servidores. Né? A gente já fizemos várias conversas com o prefeito, já fizemos algumas conversas com o sindicato. O que foi pontuado no projeto, eu acho que quase mais de 50% das pontuações aí já está decidido que a gente vai ajudar os servidores. Então nós estamos aqui para servir e ajudar a vocês, servidores, tá bom? Obrigado. Ok, então vamos tentar manter uma organização aqui. Só um minutinho, tem uma pessoa que levantou a mão antes aqui, a senhora Eliane, por gentileza. Se quiser vir até o microfone, por gentileza. Você consegue passar a vez especial? Você consegue passar a sua vez especial? Só deixar ele perto. Ela concordou com o caminho. Ok. Como é o seu nome? Edgar, pode se apresentar. Boa noite a todos, servidores. Nós estamos aqui no pessoal da educação, porém tem muita representatividade. E nós queríamos, uma das coisas que nós temos levantado ali em relação à construção desse plano, é um princípio da administração pública, que é a questão da publicidade. Eu acho que muito poucos funcionários tiveram acesso à construção do plano de carreira. Eu acho que haveria uma necessidade imensa de uma comissão que acompanhasse junto à empresa com debates mais amplos com relação ao orçamento, com relação àquilo que de fato pode se fazer ou não. Então, assim, quando a gente apresentar para nós um plano já pronto, previamente pronto, há uma sensação de que uma sensação de não pertencimento, de que nós não tivemos acesso ao plano, que esse plano não é nosso, não tem a nossa cara, não tem as nossas ideias, ainda que as nossas ideias não fossem totalmente acolhidas, ainda que as nossas ideias não fossem colocadas, levadas ao plano, mas ao menos ser ouvido. Eu não sei se é possível, antes de fazer a partir de agora, a continuidade da construção do plano, a constituição de uma comissão composta por servidores de todos os segmentos em Geracional da Serra, para que nós possamos dar continuidade à construção desse plano, porque sem os servidores isso se faz totalmente impossível da gente sentir que esse plano de fato é para nós. Tá bom? Só isso para vocês. Obrigado. Muito obrigado, Edgar, pela sua observação. Gostaria de deixar claro aqui, para todos vocês que a Câmara Municipal ela tem uma conduta em receber aquilo que vem do Executivo. Tá? O Executivo elaborou aquilo do Francisco, ele está aqui representando o Executivo de que forma? Né? Eu não sei os pormenores, mas o que eu entendo é que a Prefeitura não teria alguém capacitado para elaborar esse plano e contratou a empresa, mas que a empresa
elaborasse o plano dentro das condições do município. Agora, a participação de vocês é muito relevante, você falou muito bem isso. Essa audiência pública que nós estabelecemos para essa noite foi exatamente para que os senhores viessem fazer as suas observações, porque essa Casa de Leis ela tem essa finalidade, né? Nós somos os seus representantes, todavia não temos a responsabilidade sobre a execução do projeto ou do plano, né? Mas podemos sim interceder aqui juntamente com o sindicato, interceder para que isso ocorra da melhor forma possível, inclusive a participação dos senhores, tá? E nós é que vamos colocar isso para votar. Então nós só vamos votar aqui quando realmente votarmos todas as possibilidades, tá ok? Mais alguém? A Eliana cedeu o lugar? Não, Agora vai ver. Agora vai ver. Pode ser? Nós temos aqui o Dr. Bolsonaro que está anotando tudo, né, todas as questões, para que nós nos reunamos com o Executivo para fazer essa discussão. boa noite a todos. Agradeço a todos por estarem aqui presentes, as autoridades, agradeço a todos que estão aqui. Na verdade, eu tenho algumas colocações para ser feitas, algumas em forma de pergunta, que provavelmente acho que todas são em forma de pergunta. A primeira é para saber se, como o professor falou, se nós somos regime único, que vai ser, como que nós somos regime único federal, sendo que no nosso município estamos com os dois regimes, estatutário e seletista. Porque fica difícil assim, o estatuto seria para todos a partir desse 2015. Mas, se o servidor entra aqui com uma ação, na maioria, nós estamos sabendo que ele está ganhando para voltar a ser CLT. Por que está aqui a doutora para confirmar as palavras, não sei as palavras juridicamente, mas o juiz entende que nós nunca deixamos de ser CLT. Então, fica para mim, enquanto servidora e funcionária do sindicato, eu tenho essa dúvida. Porque assim, então assim, todo mundo que vai optar para ser CLT vai entrar numa ação e ganha ação. Então, aí nós estamos com dois regimes, CLT e estatutário. Essa é uma pergunta. Eu vou fazer todas? É melhor responder. Tá bom, vamos responder. Você acha que é mais fácil responder uma a uma? Ok. Na verdade é o seguinte, quando eu cheguei aqui já havia um estatuto em vigência, eu não vou falar do caso específico porque é questão judicial, mas posso explicar o que acontece na justiça com relação a isso. A administração pública, em regra, ela deve seguir o regime estatutário, mas isso não está totalmente definido pela justiça. Existe uma ação que está em discussão desde 2007 no STF para decidir se os municípios, a administração direta, pode ser seletista. Que a regra seria que fosse estatutária, né? Toda administração pública direta adotasse o regime estatutário. O que aconteceu aqui em Araçoiaba, eu fiz todo o levantamento, foi que a legislação de 2015 ela dava uma opção de escolha. Isso é inconstitucional, né? A administração pública ela indica o regime jurídico único. Ela não pode dar uma condição de opção. A justiça não entende que eu vou ter dois regimes, porque daí é regime único, como mesmo a senhora falou. Se eu dou a opção do servidor ser seletista ou estatutário, eu não tenho regime único. Tá? Então eu não sei especificamente quais são os motivos da decisão judicial, a Procuradoria deve esclarecer, mas o que se busca com esse estatuto é criar um regime jurídico único, que é o estatutário. Né? Não há uma opção, é o regime da prefeitura. Agora, qualquer outra condição ou decisão que venha a ser dada é questão judicial.
na prática, adotando-se o regime jurídico único, não é para ter nenhum tipo de determinação à vinculação à CLT, porque o regime jurídico não é direito adquirido do servidor, quem diz isso é o STF. Tá? Só que depende do entendimento e das linhas de defesa que o município vai traçar. É mais favorável que fosse todo mundo no regime só. Tá? Mas judicialmente ele se pesado. O que você está falando, em cima do que ele está falando, eu já vou fazer uma outra pergunta, que é para complementar o que ele está falando. Se todos nós somos para ser estatutário, como que vai ser, como que pode ser, se não vai ser criado o Fundo de Seguridade do servidor? Porque assim, somos estatutários por uma parte e somos regidos pelo previdenciário. Como? Na verdade, assim, o regime previdenciário não tem nada a ver com estatutário ou seletista. Desde 2019, o país passou por uma reforma, que é a reforma previdenciária. Alguns falam que é muito bom, outros que não, né? Mas enfim, em 2019 teve uma emenda constitucional e desde 2019 está terminante proibido, tá? Não pode criar regimes de previdência própria. Todos os órgãos que são estatutários são vinculados ao INSS. O regime de previdência não está vinculado ao regime estatutário. Tá? Até porque, vamos supor que o município, eu quero fazer um instituto previdenciário próprio. Não pode. É inconstitucional. Houve uma mudança na Constituição de 2019 e essa emenda constitucional proibiu. Nenhum município pode criar um novo fundo previdenciário, não pode implementar a aposentadoria, não pode mais nada. Em virtude dessa alteração da reforma previdenciária. Se vocês eventualmente constituíssem um fundo previdenciário anteriormente, mantido, de 2019 para frente, não se constitui mais regime previdenciário por determinação constitucional. E aí a questão é, o regime jurídico estatutário com base no estatuto. A aposentadoria se dá pelo INSS. Aliás, a regra agora, geral, será nesse sentido, de que todo mundo no futuro próximo, até estava em discussão isso, a chamada reforma administrativa, que estava em discussão, daí veio a pandemia para os estudos, no sentido de que isso seria para todo mundo, até os mais antigos. Por quê? A gestão de um fundo de previdência é muito complicada. Então, aí, alguns municípios não conseguem gerir e acaba trazendo muitos problemas. Então, o Congresso decidiu, através de uma emenda constitucional, que não se cria mais. Então, mesmo sendo estatutário, é vinculado ao INSS. Depois você passa essa também? Emenda constitucional, Constituição. A outra pergunta é saber como que, se todas as nossas sugestões, se todos que estão aqui estão acompanhando, leram o estatuto. Se leram, o presidente colocou lá para todo mundo ver todas as indicações que o sindicato fez. Se tiver outra coisa, eu gostaria até de saber de que forma que a administração, a Câmara, está ajudando na divulgação desse estatuto para todos os servidores, porque não somos tão poucos assim, somos aí mais de 1.000 funcionários. Então, de alguma forma, qual seria a forma que está sendo transmitido a todos para que eles tenham acesso a isso? Isso é uma colocação. A outra colocação é assim, os demais servidores e a Câmara, que a você também elaborou, se acatou, quais as sugestões acatadas pelo sindicato. Porque lá no estatuto, quando nós conversamos com vocês, hoje está no estatuto para o servidor ter acesso, está tudo em vermelho, tudo que o sindicato fez as indicações para
Por quê? Como ele acabou de falar, se nós não temos, somos o regime único, mas temos o regime previdenciário, então ele não é bem um regime único para mim. Ele é regime único, regido, quer dizer, segue um pouco o estatuto e um pouco, não, aposentar, para você contar tempo, para você se afastar, que é uma previdência. Então são duas coisas. Não, está no estatuto e está lá, isso são regras da Previdência que está na CLT. Não. Bom, mas tudo bem. Então, mas nós temos isso. Então, assim, como que as sugestões todas feitas pelo sindicato é para ter uma melhora, para ficar um pouco melhor esse estatuto. Como o Edgar lá falou, né? Como que estava sendo feita essa comissão, essa é uma outra colocação que eu vou colocar. Hora que isso aqui vier a ser aprovado, não sei se vai ser antes, que vai ter, quem vai ser essa comissão que vai ajudar a fazer o controle disso daí? Por quê? Precisa ter uma comissão de funcionários, desde a hierarquia da prefeitura, desde os servidores, desde a Câmara, acompanhando o desenrolar disso daí a partir da hora que isso for aprovado. Quando isso será feita, essa comissão, quais os setores que farão parte disso? Porque eu acho importante que eu não sei como que compõe esse estatuto, se tem algum lugar onde está dizendo por quais setores que eles serão compostos, o pessoal que vai conduzir isso daí. Então isso também é uma colocação importante, porque não é aprovar e depois ficar sendo controlado somente por secretários, somente por pessoas que estão lá em cima, que a gente nem tem acesso. Então eu acho isso muito importante saber quem vai estar nessa comissão. Então isso é uma pergunta talvez para vocês, vereadores e advogados, para estar sabendo. Não sei se no estatuto está sendo colocado essa colocação de como que vai ser montada essa comissão. A outra coisa que também gostaria de saber é assim, quanto tempo ainda será preciso todas essas discussões para que fique razoável para o servidor, para o sindicato e para a administração pública? Quanto tempo isso ainda levará para começar a colocar em prática? Por que isso? Porque no ano passado, vocês estão lembrados que a gente teve uma negociação salarial na qual a gente concordou que fosse um pouco menos do que era para ser dado, porque foi solicitado que ia ter gastos e impacto financeiro no plano de cargos e estatuto. Então a gente concordou, mas nós já estamos no quarto mês desse ano aqui. E isso tudo era para ter sido até o ano passado. Esse que foi a nossa negociação. Então era tudo isso que eu gostaria de falar. Mas, muito obrigada e boa noite a todos. Na verdade, assim, como é o nome do senhor? Eliane, quando eu digo que não há uma diferenciação, é uma questão de direito, tá? Eu vou explicar para a senhora o seguinte: o regime jurídico, ele pode ser estatutário, então ele tem os regramentos previstos no estatuto, onde que é o mais adequado para a administração direta, tá? Eu entendo que é o mais adequado. Eu sou professor de direito administrativo, então eu estaria brigando se falasse o contrário, porque é uma regra básica, tá? O estatutário é mais adequado à administração direta, apesar de estar em discussão, muitas prefeituras serem seletivistas e tudo mais. Isso é um regime jurídico, onde a administração pública, ela edita as normas de direito de trabalho do servidor. Então, o município que é regido pelo estatuto, ele tem a liberdade de regrar as normas relacionadas aos direitos do trabalhador.
né? Então, claro, respeitando a Constituição, as demais leis, ele pode criar benefícios, plano de carreira, promoção, progressão, isso é o regime estatutário. O regime seletista, como o próprio nome diz, ele veio sendo adotado por alguns órgãos da administração direta, não é o adequado, porque é bem simples, né? O trabalhador privado, ele não tem o mesmo tratamento jurídico que o servidor público. Por isso que ele não é adequado e às vezes não consegue contemplar todos os direitos. Mas se é um ou se é outro, ainda não foi decidido pelo STF, mas a regra seria que fosse o regime estatutário. A questão previdenciária, ela é independente do regime jurídico. A questão previdenciária é a forma que o servidor vai atingindo as regras legais de se aposentar. Isso a administração pública não pode mais pactuar. Eu não posso mais colocar na lei, a aposentadoria vai ser assim ou assado. Isso foi alterado, como eu disse, eu acho que é a emenda 103 ou 113, é de 2019, tá? Eu lembro que é de novembro de 2019. Vamos procurar para mim, doutor? Eu acho que é 103 ou 113, que é a emenda da reforma previdenciária. Ela veio e realmente ela trouxe alguns tratamentos que, assim, como usuário do sistema, a reforma previdenciária ela foi extremamente prejudicial. Analisando o sistema, ela era necessária para senão o INSS explodir. Mas a gente viu, essa reforma que trouxe a redução da pensão por morte, né? Hoje a mulher, coitada, geralmente o marido morre primeiro. O marido morreu, fica a mulher, ela fica com 60% só da aposentadoria. Isso tudo veio nessa emenda constitucional. Nessa mesma emenda, eles colocaram a questão da demissão. Antigamente, o servidor público se aposentava, continuava na administração pública. Hoje, não pode mais. Hoje, se aposentou, essa mesma emenda constitucional disse que, uma vez aposentado, encerra-se o vínculo. Quem já aposentou antes da emenda permanece. Tá? Então, assim, são regimes jurídicos independentes, mas o regime previdenciário, ele está unificado no INSS. Tá? Seria melhor se fosse um fundo próprio? Pela experiência própria, os fundos próprios são preocupantes, porque às vezes falta gestão e aí chega lá na frente e falta dinheiro para pagar todo mundo. Mas a gente nem vai discutir isso, porque na verdade a Constituição proibiu agora. Não pode mais. Tem que ser INSS. Quanto à participação, uma questão que a prefeitura deve responder. O Siena Preto, que estacionou a volta ali, eles estão querendo entrar para lá. Estava falando Covid, né? Eu estou tomando remédio para a memória. Sobre a participação dos servidores. Sim. Na verdade, assim, cada prefeitura trabalha de uma forma. Tá? Aqui na prefeitura de vocês, eu tive várias reuniões com servidores de carreira também, mas gestores de carreira. Então, eu me reuni bastante com a procuradoria, me reuni bastante com o pessoal do RH, bastante com o controle interno. Tá? Os demais servidores, daí eu não tenho como responder que é a prefeitura que verifica, mas para justamente analisar a situação. Quanto ao benefício, só me permite uma correção: 5% de 2.000 é 100. Só para corrigir, porque como professor eu não ia deixar, né? Ele falou R$60, mas é 100, né? 5% de 2.000. Mas também é um absurdo. Sim, é um valor baixo. Né? Mas só para corrigir agora. Eu estou na minha fala, só um minutinho. Aí, concluindo, importante destacar que pelo senso não técnico, é evidente que a gente estabelece, poderia colocar assim, gratificação de 50%, de 100%, 200%. Isso é irrazoável. O funcionário, que tem sindicalistas, precisa entender que a reforma, o plano de carreira e a progressão, ele é um plus, mas o que tem que valer é a base. É sempre o salário base.
Se a gente cria, e isso é uma falha dos municípios passados, de todos os municípios, criavam-se muitos penduricários. Sabe, é benefício disso, é 14º, é prêmio aniversário, parará, parará, parará. O que acontece? A prefeitura ficava engessada e não conseguia mexer no base, porque tinha muitos benefícios que depois dificultavam e impediam a atração de novos servidores. Então, o que deve, o que eu sempre falo nos órgãos públicos, de forma tranquila, há necessidade de se discutir e brigar bastante, não que pelos outros não, pelo base. Né? Não, aqui é o momento de negociação do base, então vamos discutir o base. Que daí de forma geral, vai repercutir em todos os outros índices. Enquanto esses outros benefícios, é irracional a administração criar um benefício de 50% de gratificação. Entendeu? Não tem como. E outra, o servidor que faz um curso superior, ele faz o curso superior, evidentemente ele vai melhorar a sua condição, inclusive se ele quiser prestar um novo concurso, ele presta um novo concurso para um cargo superior e tem uma nova remuneração. Na verdade, vamos fazer o seguinte, eu não sou inimigo de vocês, eu estou falando do ponto de vista. Na verdade, 50% não é nada razoável. Você já ouviu falar da lei do Fundeb, de 70%? A gente não trata tanto no magistério. Vamos por ordem aqui, tá? Deixa eu acabar de falar e você... Na verdade, assim, é que eu volto a falar. Há que se ter razoabilidade e proporcionalidade. Os benefícios, eles virão com o tempo. A avaliação. Vamos supor que daqui 10 anos, por exemplo, a prefeitura conseguiu manter uma condição orçamentária adequada e aí verificou-se, olha, no município, hoje a gente tem uma padronização de remuneração constante. Por quê? A gente não pode criar esses benefícios para que no futuro a prefeitura não consiga pagar o salário do servidor. Tá? Porque o que acontece? Alguns órgãos, por exemplo, vou citar um caso de um outro município, criou alguns regramentos que uma determinada categoria, ela tinha progressão geométrica de 9 mais 9 mais 9 mais 9, que chegou numa condição onde a remuneração do servidor ficou extremamente elevada. Não que ninguém não mereça, todo mundo merece ganhar bem, tá? Isso não há dúvida, né? Mas eu volto a dizer, o plano ele traz um benefício extraordinário. O que eu tenho que buscar é a base do meu salário. Eu sempre falo isso para os servidores. Eu tenho que ter uma base legal para repercutir tudo. Né? Então, por exemplo, meu salário é de 5 mil reais. Aí eu vou ter benefícios que são vantajosos. Né? O que não pode é, às vezes, eu criar, por exemplo, assim, vamos criar uma gratificação de a cada, 3 anos, 10%. Tá? Então, 10% em tantos anos, vocês vão ver que vai ficar uma disparidade grande. Então, talvez, para que seja técnico, para que a prefeitura não passe por uma situação de não condição de cumprimento, é a edição de parâmetros razoáveis. Tá? Mas esse plano não é perpétuo. Se o município ficar nessa condição de capacidade financeira, discute-se os percentuais lá traçados. Né? São percentuais usuais, né, que são utilizados hoje em dia. Se formos buscar planos do passado, às vezes a gente chega lá em alguns percentuais que impossibilitam, às vezes, a condição da contratação de novos servidores, ou até mesmo de dar melhoria na base. Tem municípios, por exemplo, que criam benefícios que a gente chama de penduricalho indevido, quando é totalmente desproporcional, sabe, 50% por nível, torna-se impossível. Aí a gente precisa contratar novos servidores.
Só que, por outro lado, eu comecei a achatei tanto a base para que depois não repercuta nos outros benefícios que eu não consigo contratar mais ninguém. E aí acaba criando um grande problema para o interesse público. Tá? Então, na verdade, eu não estou falando que os percentuais de hoje são os adequados, tecnicamente. Se o município continuar numa condição de manutenção orçamentária, eu particularmente orientaria a discutir sempre o básico. Ou nós vamos discutir o básico no próximo ano, porque se eu aumentar o básico, tudo vai influenciar. E há uma elevação certeira, ou seja, o município faz um ajuste que é certeiro, né? E pensando que há que se ter razoabilidade nessas aplicações, né? Justamente por esse motivo. Não o município ele tem que atender uma gama gigantesca de obrigações. E dentro dessas obrigações, evidentemente que ela tem que remunerar os seus servidores. Tá? Mas o que não pode é criar, como eu disse para vocês, percentuais que sejam elevados, tá? A ponto de dificultar qualquer tipo de indicação. Lembrando sempre que esse plano é para os servidores gerais da administração pública. A carreira do magistério, a carreira da guarda são tratados por planos diferenciados. Até mesmo porque o dinheiro que vem para o magistério é outro, né? São outros recursos. Então, quem está elaborando lá o plano do magistério vai verificar essa condição, né? De criar porque sem dúvida que são profissionais diferenciados, né? Todos merecem o mesmo tratamento, mas a gente sabe, o professor forma o ser humano. Então, é claro que existe razão de um tratamento diferente. Até mesmo no caso do magistério, vocês devem observar, a forma de avaliação é diferente. Com relação à avaliação, a lei determina que sejam, ou as comissões de acompanhamento, devem ser compostas por servidores de carreira. Tá? Então, ou seja, não pode integrar nenhum servidor comissionado, nenhum servidor. Isso eu pus na lei. Não, por daqui, da educação eu não fiz. Tá? Da educação eu não trabalhei. Nesse daqui sim, tá? A comissão tem que ser formada por servidores de carreira, observar grau de formação. Então, por exemplo, se eu estou avaliando um médico, quem vai integrar a comissão? Qualquer servidor público que tem nível superior. Se eu estou avaliando alguém que tem nível médio, qualquer servidor que tem nível médio, que são as regras que estão estabelecidas em lei. Todas essas normativas posteriores estão presas nessa lei para justamente garantir que não haja, por exemplo, quem vai me avaliar um comissionado? Não, nada contra, mas não. Quem vai avaliar o servidor de carreira. O relatório é matemático, né? Vem lá os índices, vocês podem ver depois lá atrás, vocês vão ver lá. Se eu faltar demais, eu vou ter um desconto na minha avaliação. Mas se eu for um trabalhador mediano, eu já vou ter uma nota passível bem acima do necessário para ser aprovado. Tá? E volto a dizer, por vontade, eu fui servidor público por mais de 20 anos. É evidente que se a gente não fosse técnico, eu conheço a necessidade de todos os servidores. Né? É evidente que às vezes existem situações e remunerações que devem ser analisadas e tudo mais. Mas eu volto a dizer, no plano de carreira, no Estatuto do Servidor, a gente dá um plus, tá? Porque o que vale é a remuneração base do servidor, né? Que não pode ser muito baixa, tá? Estou à disposição para qualquer tipo de pergunta relacionada aí ao assunto, tá? Antes como é o seu nome? Tiago. Antes do Tiago, que ele levantou a mão primeiro, deixa só eu fazer aqui uma observação rápida. Nós temos muito tempo regimental, estamos terminando a primeira aula, então, se puderem ser mais sucintos, respondendo a Eliana, Eliana, essa Casa de Leis, na pessoa desse presidente que vos fala,
nós publicamos no Jornal de Circulação com 3 semanas de antecedência, está no site há 3 semanas, então foi dada toda a publicidade, tá? Não fazemos nada sem dar publicidade aqui. Tá? Se tiver algum problema lá, aí nós não podemos responder pelo executivo, tá bom? Então vamos lá. Tiago, por gentileza. Bom, meu nome é Thiago, sou representante do Ciproem, Sindicato dos Professores. Eu não vou entrar nesse mérito hoje, né, porque é sobre outro assunto, mas eu queria ressaltar umas coisas que eu percebi em minha análise, né, em relação ao base mesmo de todos os funcionários. Porque assim, se nós somos um regime estatutário com fins previdenciários, nós sabemos que temos cidades vizinhas que estão em regime estatutário, o salário ele é compensador por causa da perda do direito, né, do FGTS, entre outros benefícios. Né? Então, no caso aqui também, teria que ser revisto essa situação salarial, sem contar outros fatores também. É muito triste ver que um funcionário tenha que judicializar para receber o seu direito. Né? Então, eu quero deixar essa reflexão e eu volto no próximo momento para falar sobre o plano da educação. Tudo bem? Muito obrigado. Nós já deixamos bem claro, né, que o plano da educação ainda não chegou aqui, nessa casa de leis. Estamos aguardando. Segundo, o que veio para mim numa conversa informal com o senhor prefeito é que ainda no primeiro semestre vai chegar para nós o plano da educação. Né? Mas as observações são muito saudáveis, importantes, está tudo sendo anotado para que nós façamos as discussões aqui com o Poder Executivo. Quem levantou a mão? Por gentileza, qual é o seu nome? William, por favor. Boa noite a todos, boa noite aos servidores da educação, servidores que estão presentes, ao Francisco, aos vereadores e a todos que estão acompanhando essa audiência. Eu sei que o Felipe já falou, outros já falaram, e precisa ser reforçado algumas questões que são importantes. A questão dos percentuais e do salário básico em si, isso é uma questão que perpassa por todas as funções. Quando a gente vai diferenciar, seja a educação, seja a guarda municipal, realmente tem situações que são peculiares a esses servidores que estão lá no segmento deles, mas de forma geral, todos estão sob o estatuto do servidor público, assim como a gente vê nos dias de hoje. Até foi a discussão da abonada de aniversário, por aí vai longe essa discussão. Então, tem alguns pontos que precisam ser pensados, que é esse salário básico e a defasagem de salário que vem desde a retirada do FGTS. Quanto o servidor não perdeu nesse período e quanto tempo vai levar para ele reaver esse valor? 10 anos? 15 anos? Ele não vai reaver, exatamente. Fora isso, a gente tem uma outra questão, servidores mais antigos. Vai ser previsto um percentual inicial para compensar os 20 anos de carreira, 25 anos de carreira? Não vai existir isso. Tem uma outra questão que também para mim é fundamental. Eu já não tenho filhos mais até 6 anos, mas eu sei que muitos têm e outros terão, com certeza. É inaceitável e inconcebível uma ausência que seja ela justificada, não é por falta, resolvi faltar, vou ficar com o filho. Não. Justificada, seja por médico e por aí vai, ser uma ao ano, como está previsto nesta proposta. Então, assim, são questões que a gente precisa ler esse estatuto com mais propriedade e realmente formar essa comissão de servidores para saber se está adequado às nossas situações. A gente, é lógico, não vai ser só benefício, a gente tem os nossos defeitos também, a gente está cansado de ser cobrado por eles. Então, a gente precisa olhar também para esses detalhes que são deixados de lado. Às vezes está aqui falando só dos
percentuais da projeção ao longo dos anos, mas são detalhes que no dia a dia, depois que desceu o galo abaixo, que a gente vai sentir. Então tem coisas que a gente vai precisar analisar. E quando a gente vai falar de dois estatutos, seja ele elitista e depois o estatutário, desses dois regimes, na verdade, a gente tem que pensar algumas coisas. Se em 2015 foi feita uma proposta em que o servidor poderia optar por isso, e isso é inconstitucional, quando a empresa foi contratada para elaborar esse novo estatuto, e quando ele for aprovado, ele não vai ser um optativo, sim vai ser para todos os servidores, e o caso desses que entraram com ação e voltaram para o regime elitista, como é que vai ficar? A gente vai se manter nesses dois regimes por quanto tempo? Isso está previsto também nessa nova lei? Não sei. Então, assim, são questões que a gente precisa analisar e precisa ter mais cuidado. Até foi feita, a Helena falou muito bem, o tempo que vai levar essa discussão. Esse tempo a gente não tem como dizer, porque é uma discussão que depende da aprovação da maioria, e daí a gente conta com certeza com a Casa de Leis para ajudar a gente nesse processo, não é só vir para cá no formato que está e ser aprovado numa reunião, numa sessão. Então acho que eles precisam nos ouvir nesse sentido, e tem que ter o servidor minimamente entender, não que ele vá concordar com tudo, mas ele vai entender esse processo. E questão dos percentuais a gente não pode aceitar inicialmente pela defasagem que a gente tem. Eu concordo que tem que ter um equilíbrio, mas eu concordo que não pode ser mesmo com o FGTS que a gente já perdeu ao longo desse tempo. Também concordo. Então, assim, inicialmente a gente precisa pensar nesse primeiro percentual. Quanto a esse tempo e quanto às negociações futuras, eu acho que a gente não pode ceder. Porque a promessa de resolução rápida para um tema que tem que ser abordado, discutido com mais intensidade, com mais engajamento do servidor. O servidor não engaja porque ele não compreende. Ele não compreende o papel dele nesse processo. Ele só vai compreender quando ele perceber que quando ele for precisar se ausentar por mais uma vez no ano, porque seu filho não está bem, ele não vai poder. Daí ele vai reclamar, como assim? Eu vou perder? Quem vai ficar com meu filho? Mas agora ele não... O filho de 6 anos vai depender de ir para o médico e voltar e falar para o pai, tudo bem? Eu, como representante da assistência social, eu sou assistente social a tudo CREAS. Eu sou assistente social a tudo CREAS. O momento que seu filho precisar ficar sozinho, não tem ninguém, a gente vai acionar o conselho, vai acionar outras funções, e aí? Olha como é contraditório e complexo essa discussão. Então a gente precisa se atentar, precisa promover esse engajamento com os servidores que estão junto com a gente. Eu sei que a educação tem as suas particularidades, mas eu convido vocês a movimentar os outros servidores para essa discussão. Porque no momento em que a gente poder compartilhar com as dúvidas e com o processo de vocês, a gente vai compartilhar disso. Então a gente precisa estar junto não só nesse processo, mas todo nessa discussão por completo. Então assim, todos os servidores mesmo. A minha fala é essa, e eu só queria deixar esse questionamento para o Francisco. Quando foi contratado, se tem uma perspectiva de todos serem contemplados pelo Estatuto, ou os que já foram para a discussão judicial para se tornar seletista novamente, ele vai deixar de ser contemplado. Obrigado. Obrigado a todos. Tudo isso que vocês estão falando, maravilha. Vocês são mais de 1.000 servidores no município. Se vocês olharem aqui hoje, tem nem 5% de servidores. Cadê a força dos servidores para estar todo mundo cobrando aqui a Câmara? Então, a minoria. Então, divulgado está sendo. Eu acredito. Não, vocês estão em condição de parabéns. Mas é por isso que nós contamos com vocês. Então, é isso que eu quero chegar. Mas é aí que eu quero chegar agora. Essa primeira audiência que a gente está fazendo aqui, vocês têm que ter noção da importância dessa discussão para a gente chegar a um ponto, para que todos saiam bem.
Não uma parte sim, outra parte não, o executivo, para que todos saiam bem. Então, a importância é que mais servidores façam parte dessa discussão, para que depois não aconteça, falar, aprovou sem ninguém falar nada, sem ninguém fazer nada. Mas então a força de vocês, servidores, tem que estar presente, para que os vereadores trabalhem a favor de vocês também. Entendeu? Então, somos mais de 1000 funcionários. Mais de 1000. Talvez tenha outros representantes. A falta de vereadores é aquele. Também concordo. Foram todos convocados. Foram todos convocados. Não são obrigados a vir. Eu, por minha parte, eu me sinto na obrigação de estar presente e ouvir vocês, para que a gente possa discutir e chegar no ponto certo para todo mundo. Já falo de antemão para vocês que comigo vocês podem contar, tá bom? Esse é o meu papel aqui. Obrigado. Obrigado. Respondendo, ao questionamento do William, por gentileza. Vamos lá então. Primeiro assunto com relação ao tempo. O ano ele é mantido o tempo do servidor. Ele é contado de acordo com os anos. Isso não foi retirado. Então, portanto, isso está no plano. Se o servidor tem 20 anos, ele continua com os 20 anos do ano lembro. Tá? Então, é preservado esse tipo de benefício. Com relação ao regime jurídico, o regime jurídico é o estatutário, não há uma opção para esse regime. Volto a dizer, a administração vai ter um único regime, que é o estatutário. As decisões judiciais, eventualmente existentes, elas não vinculam a regramento específico, pelo que a Procuradoria me repassou. Na verdade, ela mantém alguns regramentos da CLT, tá? Mas de outro ponto, a lei criada, indicada, indica um regime só. Né? A gente não pode dar a possibilidade de optar, porque a própria Justiça já disse que não pode. Né? A própria Justiça, o Tribunal de Justiça, aliás, a da Soiaba, foi um dos últimos julgados acerca desse assunto, né? Porque muitos municípios até falaram, vamos deixar optar. Não, a administração escolhe um regime, mas como vivemos no Estado Democrático de Direito, o servidor pode buscar eventuais direitos que não concordam. Então, todo servidor tem o direito, legalmente, tecnicamente, juridicamente, se a administração pública realizar os procedimentos necessários, necessariamente as pessoas ficarão no regime estatutário. Mas o juiz deu e o município não recorreu. É uma situação que não tem como a empresa indicar, ou o município recorreu e por um motivo o Tribunal Regional entendeu que não, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não. Atualmente, depois da reforma previdenciária, os últimos julgados, tá? Já fiz mais de 50 trabalhos desse tipo. Eu indico para vocês que até mesmo a Justiça do Trabalho está dando uma interpretação nova para essas condições. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o que vai reger, ele diz o seguinte: a administração pública pode escolher estatutário ou seletista. Se escolher estatutário, muito que bem, tem os direitos previstos no estatuto. Se escolher seletista, então segue a CLT. Aí ele vai caçar os benefícios. Ele vai caçar o anuênio, ele vai caçar a sexta parte, ele vai caçar licença-prêmio dos municípios que ainda tem. E hoje o Tribunal de Justiça nem licença-prêmio estão querendo realizar. Nós fizemos uma adequação da licença-prêmio para que não seja só presença. Porque o que acontece? Quando a gente institui um benefício hoje, tá? Essa conversa eu já disse na outra audiência, se fosse 10 anos atrás, não existiria, tá? Mas o Tribunal de Justiça evoluiu no entendimento. E eles entendem hoje que, por exemplo, ao adotar o regime seletista, a Prefeitura abriu mão da autonomia de estabelecer regras próprias. Então vamos seguir a CLT e ponto.
Tá? Eu tenho N municípios que chegaram numa situação como essa. Né? Estava comentando com a Vilma, falei até com os procuradores, mostrei tudo. Teve municípios que eram seletistas e tinham direitos estatutários, que era chamado regime híbrido, que não existe. Tá? O que o Tribunal de Justiça simplesmente fez? Chegou e falou assim: daqui 120 dias cortem-se todos os benefícios que não estão previstos na CLT. E esse município aconteceu o quê? A remuneração deles despencou. Por quê? Porque a Justiça entendeu que não há mais essa possibilidade de regime híbrido. Ah, mas a gente vai entrar na Justiça porque nós entendemos que temos direito de manter o regime seletista e os direitos estatutários. Nas decisões mais recentes, eu digo nas de 2 últimos anos, não tem nenhuma decisão favorável do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Tá? Decisão do Tribunal para essa manutenção não tem mais. Tá? Desfavorável ao servidor? Tecnicamente, não. Não deve ser também de forma remuneratória também não. Tá? Mas, como eu volto a dizer, depende da Justiça. Eu não sei o que o juiz de primeira instância, a gente não sabe. Né? Ele tem a liberdade para interpretar o direito. O direito ele não é uma ciência matemática. Estou falando para vocês agora da técnica e do entendimento vigente hoje. Hoje o Tribunal de Justiça entende que não pode. O STF entende que não pode. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mudou o entendimento. Porque antigamente eles falavam que a prefeitura não podia mudar. Tá? Antigamente, que eu falo, é 2019. Tá? Eu tenho julgados 2019 de municípios que fizeram a transposição e o Tribunal de Justiça de São Paulo disse: não, servidor que entrou sob o regime seletista não pode mudar estatutário. Só que o que acontece? Essas decisões começaram a ser combatidas e levadas até o STF, que é o guardião da Constituição. Né? Aí o STF disse o seguinte: Tribunal de Justiça de São Paulo, o direito ao regime jurídico não é adquirido do servidor. E a administração pública, sim, pode alterar o regime, desde que os servidores prestem concurso, sejam concursados. A gente não pode prover alguém a um cargo sem concurso. É a única especificação que o STF diz. Tá? Então, hoje a jurisprudência é dessa forma. Sempre foi assim? Não. Tá? Ah, mas não existe uma segurança jurídica no Brasil? Eu brinco com os meus alunos. Infelizmente, não. Hoje está assim. Já são 3 anos que entendeu-se que é assim que tem que ser. Tá? O STF está firme nesse sentido, né, que é manter esse entendimento, que tecnicamente é o mais adequado. Né? Poderia resolver a questão se julgasse aquela ação que está lá desde 2007. Está lá, entra ministro, sai ministro, e não se decide ainda essa questão. Né? Se os municípios podem continuar a ser sedentistas ou não. Tá? Então, na verdade, quando a gente elabora os regramentos e tudo mais, eu os faço com descrições para que sejam técnicas e não sejam impugnadas. Porque, por exemplo, tem municípios que têm alguns tipos de benefício que eu explico para os servidores, não tem como instituir. Né? Ah, mas a gente queria o 14º. Eu trago para vocês uns 30 julgados falando que não pode. Ah, eu quero prêmio aniversário. Não pode. São decisões inconstitucionais. Né? Ah, eu quero licença-prêmio. A rigor, tem entendimentos falando que não deveria se instituir, mas, desde que criada, da forma que nós fizemos, né, que é não só não faltar, é não faltar e ser avaliado. Opa, aí a Justiça está permitindo. Então, os institutos jurídicos criados foram criados para que sejam permanentes. Para que não ocorra, por exemplo, o que acontece em alguns outros clientes, né? Às vezes a gente chega no município e tinha lá nível de escolaridade, coisas que foram cassadas pela Justiça. Por quê? Porque foram elaboradas
sem a técnica necessária. Tá? Então, assim, respondendo especificamente, eu sou por isso, né? Não tem jeito. Existe sim a preservação do amênio, tá? Do tempo do servidor. Existe a previsão no estatuto de que ele será um regime jurídico único e que, inclusive, qualquer servidor que mantiver-se vinculado ao fundo de garantia não está nesse estatuto. Tá? Então, está previsto no estatuto essa condição. Estou à disposição aí, caso tenha alguma outra questionamento. Obrigado, doutor. A doutora Cida levantar a mão? Sim, eu estou só procurando aqui uma das decisões e não estou conseguindo achar. Posso falar então? Alguém levantou antes? Não, né? Não, é a senhora. Falar, assim, o microfone que eu falo alto. Seria bom. Tá ótimo. Está sendo gravado, é bom. Desculpa se eu falar mais alto ainda, tá, gente? Boa noite a todos. Eu acho que quem foi o Miriam, né? Eu acho importante reafirmar uma situação. Nós temos aquela decisão da DIN. Doutora, só uma desculpa, o seu nome? Luciana. Luciana. Isso. Todos sabem aqui da decisão da DIN. Tá? Ficou muito clara essa decisão de que quem entrou no município antes dessa lei, de 245, né? Quem entrou antes dessa lei permanece seletista. Ou seja, eu tenho ações várias, né, já com decisões, além do que está na DIN, né, que nunca ninguém deixou de ser seletista. Então, os concursos que vieram depois, aí sim, é um servidor público. Então, vocês que entraram antes não são servidores públicos, certo? Eu acho que já até falaram isso para vocês. Vocês são empregados públicos. E esse plano de cargos e o estatuto não é para quem entrou antes de 2015. Eu já tive, inclusive, essa conversa com o prefeito. Inclusive, então, voltando a falar das decisões. O que o juiz tem falado nas decisões? Por que eu vou declarar? Por que eu vou declarar que vocês vão voltar a ser seletistas se nunca deixou de ser seletista, gente? Então, assim, essas coisas que eu ouço, eu fico assim, estarrecida, tá? Vou voltar a ser seletista depois das ações. Como assim, gente? Não deixou de ser. Então, para ficar bem claro, é o seguinte: o plano de cargos é para quem entrou depois de 2015. Nós vamos ter muito problema com isso. Qual que é o meu receio? Aplicar esse plano de cargos para quem não entrou com ação. Só que o direito ao depósito do fundo de garantia é para todo mundo que está aqui antes dessa lei 245. Então não devia nem ter deixado de recolher. Então a gente veio pedindo há muito tempo que se voltasse a recolher. E aí foi sempre essa informação que a gente tinha, que todo mundo era estatutário e era assim que entendia o município. Tá? Então, assim, pessoal, eu não quero que tenha mais essa confusão. Tem que ficar muito claro para vocês. O plano de cargos não é para quem entrou antes de 2015. Perdão, antes da lei 245, tá? Então, a questão, assim, o pessoal falando, aí a gente vai perder porque a gente está sem recolher o fundo de garantia. Gente, vai ficar do mesmo jeito. Então, não vai mudar nada para vocês. Tá? Então, assim, vai mudar para quem? Esse plano é bom para quem? Para quem entrou já no atalário edital e estatutário. Para ficar bem claro isso, porque eu vejo que sempre tem alguém confundindo as coisas e achando que vai ser beneficiado com o plano e não vai. Tá? E outra situação, o sindicato fez vários apontamentos, o presidente já informou, nós não tivemos acesso ainda, mas vai haver outra conversa com o prefeito, né? E eu acredito que vários apontamentos que nós fizemos são importantíssimos, mas
pensando futuramente. Entendo também que o Dr. Francisco falou, isso não é uma situação que a gente não possa mudar depois desse plano, pode mudar. Mas a gente sabe que é sempre muito difícil, é muito burocrático isso, então tem que se estudar bastante, tem que se pensar muito para a gente não ter dor de cabeça para frente, tá? Você vê a misturança que está aí, certo? Eu acho que essa é uma colocação mais importante, a gente tem que acompanhar. Eu acho que a aprovação não pode ser na correria. Uma coisa que nós ficamos muito chateados, né, Eliana? Nós não fizemos parte, né? Para ficar bem claro, porque houve um levantamento, acho que foi do Edgar, né, acho que já foi embora. Não foi criada uma comissão. Nós brigamos muito para que fosse criada uma comissão e que o sindicato participasse. Só que o que foi nos falado foi a seguinte informação, né? A Eliana estava presente também. Vai ser elaborado e após ser elaborado o sindicato vai ser chamado. Então nós não tivemos muito tempo para analisar, porque isso demanda tempo, estudo, não é tão simples assim, não é ler, é analisar. Nós não tivemos esse tempo. É muito em cima para ser feito isso, tá? Então tem que ser feito com muito carinho, não pode ser isso sendo aprovado muito na pressa. A gente fez várias colocações, mas podem haver várias aí que nós não conseguimos perceber e que depois a gente só vai perceber quando o problema surgir, como aconteceu com o estatuto lá atrás. Que vai votar, vamos colocar que isso é importante. No fim, olha o que aconteceu. Nem estatuto e nem CLT. Ficou todo mundo perdido aí nesse meio do caminho. Então, muito cuidado com isso daí. Eu estou muito preocupada com essa situação de a pessoa entender que eu não entrei com a ação, mas então eu vou ser beneficiado por um plano. Não acredito nisso, tá, gente? Então, acho que é essa colocação que eu queria fazer também. Boa noite, obrigada. Obrigado, Helena. Só antes da Dr. Francisco falar, uma coisa que você falou de 2012 a 2016, eu estava aqui como vereador, tá? E na ocasião eu disse para a ex-prefeita, cheguei a implorar, não entrar nessa casa de leis, esse regime estatutário sem um estudo muito aprimorado, muito avançado. Não, vereador, porque nós vamos implantar, porque isso vai ser melhor para o servidor, e porque é o melhor caminho. E olha o que deu aí. Se a prefeita da ocasião tivesse me escutado, a gente não estava nessa situação aqui. Todo mundo era CLT ainda, e nós não tínhamos todo esse problema. Além de ela colocar aqui o projeto do estatuto, o plano do estatuto, não colocou o plano, ficou manco. Isso foi pior ainda. Entendeu? Tanto é que você pode ver os anais da Câmara que eu não votei. Eu achei um absurdo. Tá? Não colocou o plano, então ela deixou, estraçalhou a administração pública. Essa é a verdade, é a nossa realidade, muito nua. Tá? Não posso deixar de falar isso, Juliana. Não posso falar isso. Tá? Então, nós sofremos até hoje, é o que a doutora falou, a ser precipitado e colocar uma coisa na correria. Tá? Muito bem. Então, você quer falar? Só uma partezinha para completar o que você está falando. Pois sim, pode. O que o presidente está falando, eu também estava aqui com o presidente, e quando foi apresentado o estatuto, a nossa federação estava aqui presente, e eu dei duas opiniões aqui. Eu falei que enquanto eu, servidora, eu não era favorável e nós não íamos mais ter o plano garantido. Enquanto presidente, eu seria favorável porque tinha o pessoal que queria ter o plano de cargos e carreira e ter as progressões. Porém, por uma única razão, foi aprovado como presidente, porque tinha a opção que veio posteriormente ser retirada, que nós tinha e estava no estatuto que a gente tinha a opção da escolha, ser CLT ou estatutário. Então, por essa razão, por essa questão que estava no estatuto,
Foi ou não foi, presidente? Que nós concordamos em isso. E aí veio aí, sim, 2, 3, 4 anos depois, uma outra gestão, e entraram numa DIN para ser retirada essa questão da escolha. Então, por essa razão, eu estou de acordo com o presidente, ele estava aqui na época e eu também estava. Então, essa era a... Obrigado, Leandro. Obrigado, muito bem lembrado. Só estou colocando isso aqui, Leandro, para esclarecer em cima do que a doutora falou, porque já foi precipitado lá e corre o risco de se precipitar de novo, e a gente só, como diz o jovem, só dá ruim para todo mundo, né? Essa é uma preocupação nossa. Olha, eu gostaria que ela tivesse até falado no microfone para a gente fazer as coisas de forma Não, mas se você quer vir aqui, porque... Eu só quero reiterar o que o senhor disse aí em relação ao que o senhor contou sobre ter sido na outra gestão feito as preces de forma como foi feita e deu nisso. Então, nós estamos aqui para que novamente não incidamos no mesmo erro. Né? E é por isso que nós precisamos que essa casa, né, abra mais a discussão sobre esse plano. A senhora está repetindo as minhas palavras. Isso. A senhora está tão somente repetindo o que eu falei. Isso, tá ok? perfeitamente. Não tenha dúvida. Eu estou com o presidente para fazer a diferença aqui hoje. Perfeito. Tá? Eu até endosso o que o Beto falou. Estou aqui para defendê-los. Estou do lado de vocês. Não estou com... E nós agradecemos. Tá? Doutor, só respondendo então a questão? Bom, vamos lá. Primeiro, com relação à participação do sindicato, eu recebi vários apontamentos do sindicato. Nós devolvemos. Agora? Não, foi ano passado que o sindicato mandou. Foi ano passado? Sim, antes da audiência, inclusive. Eu recebi vários apontamentos do sindicato, mas, se não me falha a memória, foram todos acatados. Não foi isso que ela colocou. O que ela colocou que quando foi elaborado o estatuto, o sindicato não participou da elaboração. Mas vocês mandaram sugestões. Não. Quando vocês, a administração de órgãos foi elaborado, o sindicato não participou da elaboração. Nós recebemos depois. Sim. O que aconteceu é que foi prometido pela administração que o sindicato participaria de uma comissão que seria montada com o servidor, e isso não ocorreu, né? E aí nós só fomos chamados quando já vimos. E a outra situação, doutor, só para esclarecer, nós fizemos apontamentos, aí foi, com certeza foi do doutor, e assim, não foi, acho que a maioria não foi acatada. Todos? Não. Todos? Todos os que eu recebi foram acatados. A gente, então, a questão é... Inclusive, eu até respondi, aí constou até em outra cor. Foram todos acatados. Nós estamos sabendo disso. Todos são. A não ser que teve novas manifestações, né? Então eu não sei, porque assim, que nós encaminhamos, depois nós tivemos uma nova reunião com o prefeito, onde o prefeito, ele mostrou pra gente o documento, e assim, se acatou foi uma ou outra coisa. Aí nós fizemos o quê? Nós conversamos daí com os vereadores e fizemos os mesmos apontamentos, é isso? E lá constava que não foi um outro qualquer, eu acho que se acatou com o outro. Eu acho que os que foram apontados foram acatados. Aqui na Câmara também. Até a gente tem pauta, tem tudo nível, foi grifado tudo em vermelho. Tudo que foi apontado com o sindicato, com os vereadores, conversando com o prefeito, foi acatado. A maior parte. Mas o que eu quero saber é o seguinte: após essa reunião que nós tivemos na Câmara, vocês? Depois da reunião. Então, isso que eu falei, nós não tivemos resposta disso. Porque ainda a gente estava fazendo as emendas para enviar para o prefeito. Então, por isso que eu os vereadores emendaram o projeto, enviamos para o prefeito, aí ela vai voltar a emendar. Mas a maior parte foi votada. Então, por isso que eu falei, justamente, agora mesmo eu falei, olha, essa que foi encaminhada no ano anterior para o Dr. Francisco, nós tivemos o
Isso depois dessa reunião da Câmara, então há uma outra minuta. É isso que a gente precisa. Aí volta Perfeito. para o prefeito e ele vai colocar as emendas do projeto. Perfeito. Então tá ótimo. Vocês estão com o projeto aí e depois. Não, então tá ótimo. Tá ótimo. Só para complementar, eu discordo das palavras que a doutora falou, da CLT, que são... Doutora, é decisão minha. Não, processo meu. Não, então não vou discutir o processo da senhora. Não, porque é processo meu, claro. Então, processos que são da justiça, eu não vou discutir. Né? Vou discutir o que é a lei, o que é a justiça, o que o tribunal decide. Né? São todas decisões transitadas. São decisões transitadas. Inclusive a decisão da DIC, doutora. Inclusive a decisão Então, da DIC que não é de primeira instância. Sim, então é o seguinte, o regime, ele é um estatuto para todos os servidores, tá? Está na lei, tá? Está na lei, a lei é clara, o regulamento estatutário, ele se aplicará a todos os servidores, né? Independente de outras situações, tá? Volto a dizer, se existirem questões pontuais, judiciais, processuais, são questões específicas, tá? Mas que a Procuradoria vai ter que fazer valer a regra do Estatuto, tá? Que é necessariamente um regulamento próprio. Tá? Conversei bastante com a Procuradoria acerca dessa situação, eles analisaram bastante algumas decisões, né? Mas enfim, isso é um regime próprio, regime estatutário para todo o funcionalismo. Infelizmente, em virtude da decisão judicial, não há mais a possibilidade de opção. Tá? Antigamente, alguns municípios optavam, mas é inconstitucional porque hoje nós temos um regime único jurídico. Tá? Então, o que tem segundo a Procuradoria, alguns servidores que conseguiram o direito de receber o FGTS, mas a Procuradoria entende que eles não são mais seletistas. Tá? Mas aí é uma discussão, como eu disse, é discussão jurídica. Tá? Aí a Procuradoria discute cada um dos casos, porque a Justiça, né, cada julgador tem um entendimento até chegar numa situação pacificada. Tá? Ainda concluindo os apontamentos do sindicato, foram pertinentes. Né? Eu sempre falo, até para a gestão, e isso o prefeito foi bem claro, às vezes a redação técnica deixa confuso alguns direitos. Então eu sempre falo, faça o texto, às vezes, redundante ou muito bem especificado, para justamente evitar discussão judicial depois. Né? Então isso é importante. Né? É importante, foi feito, né, agora com a Câmara também, essas pontuações. Eu tive um problema X no município tal. Tá? Tem municípios que às vezes querem regrar num capítulo, um tipo de assunto que poderia ter sido resolvido de uma forma simples, mas foi um grave problema naquele município. Tá? Então, esclareci, né? O entendimento jurídico, cada um tem o seu, mas o estatuto é para todos os servidores da administração pública. Tá? É um regime estatutário. Lá no final do estatuto, acho que nos últimos artigos está muito claro. Se o servidor continuar vinculado com o FGTS, ele não será regido por esse estatuto por força de uma ordem judicial. Tá? Então, essa situação ela foi prevista justamente para evitar reverberação futura. Né? Porque o que tem que se observar é a estabilidade do servidor, né? A garantia dos direitos que o servidor tem. Então, busca-se isso, a estabilidade dessas decisões. Tá? Obrigado. Em relação a... Tiago, só um minutinho, Tiago. Nós temos ainda alguns minutos, nosso tempo regimental está terminando, mas eu acho que vai ser uma coisa mais... Só para esclarecer, Tiago, a todos vocês, os sindicatos, nós não demos esse retorno para o sindicato depois da reunião com o prefeito em relação aos apontamentos, Juliana, porque nós estávamos aguardando essa audiência, tá? Não significa que após essa audiência já vai voltar no plano, tá? Nós vamos nos sentar com o sindicato mais uma vez
Vamos nos sentar com o prefeito mais uma vez, tá? Então nós teremos toda ainda um trâmite aí, uma conversa, uma discussão. Isso, não tem pressa, tá? Nós não temos pressa, nós queremos que se resolva da melhor forma possível. A única coisa que eu tenho que dizer para vocês, que nós, vereadores, inclusive eu não tenho o poder da caneta. Mais do que isso, nós não temos conhecimento jurídico, técnico, para dizer aquilo que o município pode e aquilo que o município não pode, né? Mas nós vamos lutar até o final e vamos deixar vocês à parte de tudo. Se precisar fazer mais uma audiência, vocês virem aqui, virão, tá certo? Então nós estamos aqui para deixar tudo claro, coisa que não aconteceu no governo que nós falamos aí. Você está entendendo o que eu falei? Inclusive, não foi de lá para cá, quando tirou-se o regime CLT, deixou-se de depositar o fundo de garantia. O governo que sucedeu também não depositou o fundo de garantia. Virou uma bola de neve. Hoje a prefeitura tem uma dívida impagável para com o servidor. Então, diga-se de passagem, tá? Nós estamos numa situação difícil. Vamos tentar fazer o melhor dentro da condição que temos. Muito bem, então, o nosso amigo, por favor, Tiago. Boa noite, senhores vereadores, Francisco, demais colegas servidores. Eu, enquanto servidor que trabalha com pessoas, não posso deixar de fazer o meu apelo aos senhores vereadores, primeiramente numa comissão. Não dá para pensar em continuar falando sobre esse texto ou aprovar qualquer coisa sobre esse texto que foi proposto aqui hoje, né, o texto que nós tivemos acesso, sem as correções do sindicato, sem que eles haja uma conversa com os servidores. É claro, é óbvio, está muito claro aqui o trabalho do Francisco, trabalho de excelência enquanto técnico. E quando a gente tem um olhar somente técnico, a gente deixa muitas vezes de pensar nas pessoas que estão por trás daquilo que eu vou escrever. E mais uma vez trabalhando com pessoas, eu não consigo deixar de pensar nas pessoas. Mas tem que ser razoável. Pergunto a todos, aos senhores vereadores, se é razoável a gente pensar que para um servidor que precisa tirar uma licença para cuidar de familiar doente, ele só pode repetir essa licença depois de 5 anos. É razoável? Tem previsão para ficar doente? Olha, se ficou doente agora, depois de 5 anos você fica de novo. Filho, você já tem 7 anos, mas o médico sozinho, teu papai não pode te levar. Se o papai faltar, vai descontar do meu salário, que já não é aquelas coisas. Não sei se na hora de fazer o trabalho, o Francisco lembrou ao prefeito que precisa pensar na base, como ele muito bem colocou aqui, corretamente, base. E base é o que nós não temos. Base salarial é o que nós não temos. E aí o servidor de Araçoiaba é muita gente simples. Eu trabalho nas escolas, eu vejo tanta gente simples trabalhando nas escolas. Talvez por isso eles não estejam aqui. Muitos não têm carro, depende de ônibus, né? Foi falado pelo vereador Beto que pouca gente, né? Muita gente mora nos bairros rurais, como a gente costuma dizer aqui em Araçoiaba, e a gente sabe que pouco ônibus, né? À noite, estamos numa emenda de feriado, muita gente religiosa, por exemplo, está nos seus compromissos na igreja hoje, né? Aliás, foi um dia que nos deixou muito curioso por ser emenda de feriado, e aí não tem quórum dos vereadores, né? Poucos servidores, e não se pensou numa comissão. Eu sou da educação, vai vir o meu estatuto ainda, e eu vou estar aqui novamente para discutir sobre o meu estatuto, né? Para fazer os apontamentos necessários. Mas eu sou servidor igual todos aqui, e eu não posso deixar de pensar neles. Não posso deixar de pensar nisso. Lendo, né, a gente que é da educação, a gente presta concurso. E em todo concurso cai estatuto, plano de carreira, e a gente lê muitos. E eu achei muito engraçado, senhores vereadores, desse estatuto, o que tinha da parte de punição e deveres, muito bem detalhados, muito bem pontuados. O que tinha dos direitos, um texto muito menor. Muito menor. Então, assim,
É técnico. Mas eu acho que os direitos e os deveres têm a mesma proporção, né? 50% no mínimo. Eu tenho que saber os meus deveres, é minha obrigação enquanto funcionário público ou da iniciativa privada, seja de onde for. Eu tenho que saber meus direitos, meus deveres. Mas os meus direitos não podem ser diminuídos de alguma forma. Depois vai vir a resposta do sindicato a alguns apontamentos. Eu fiz alguns apontamentos com o presidente do sindicato também, mandei para ele algumas coisas que eu vi ali, mas me chamou muita atenção que especificamente aqui nós temos muitos meios punitivos, nós temos muitos deveres e poucos direitos apontados na minha lista, apontados no plano de carreira. Plano de carreira é esse, inclusive, que se for da educação desse jeito, eu não vou mais querer estudar. Vou estudar por quê? Recontagem a todo momento. Escreveu, não leu, não, vamos recontar. Escreveu, não leu, vamos recontar o tempo para a evolução funcional. Que servidor vai ter vontade de correr atrás de evolução funcional, sendo que a todo momento qualquer coisinha vai recontar. Não é uma pergunta para o Francisco, eu acho que enquanto técnico fez o trabalho dele de excelência, mas quando a gente pensa em pessoas, eu acho que a função de todos os servidores, nós da educação e vocês dessa Casa de Leis, pensar que temos muita coisa para viver nesse plano, mas é muita coisa. Só aqueles apontamentos do sindicato, porque nós temos pessoas que serão diretamente atingidas, assim dizendo, se esse plano não passar da forma que está, com poucas condições. É a vida das pessoas, é a vida dos servidores de Araçoiaba que está em jogo. E aí, eu só quero terminar minha fala dizendo o seguinte: Araçoiaba vem todos os dias perdendo servidores da educação, muitos, das outras pastas acredito também sim, porque os servidores aqui estão carentes de valorização. E não é só a valorização financeira, senhores vereadores, não é só isso. Essa é muito importante, mas não é só essa. Os municípios vizinhos estão tomando os servidores de Araçoiaba, porque tem bons planos de carreiras, porque tem boas remunerações e deixam as pessoas trabalhando felizes. Existe um estudo, Francisco me corrija se eu estiver errado, porque é um estudo que eu acompanho há muito tempo, de que para escolher o seu trabalho, o primeiro quesito que as pessoas levam é o salário. Não é a primeira coisa o salário. E aqui em Araçoiaba nós estamos carentes de muita coisa, inclusive salário. Era essa minha fala. Obrigado. Obrigado, Deus. Então, só fazendo aqui uma lenda da fala do Tiago, em relação, Tiago, à sua fala de ser uma véspera de feriado essa audiência, nós temos aí uma publicação com muita antecedência. Não discordo disso. Nós não fizemos aquela coisa assim de última hora, tipo assim, fazer uma coisa ordinária de última hora, tipo, já põe para voltar e já é. Nada disso. Claro, eu só quero ficar claro que não foi isso que eu quis dizer. Não, tudo bem. Não foi isso. Tem muita gente que tem seus problemas religiosos, tem muita gente que já passaram, tem seus compromissos, vereadores que não vieram, mas assim, para mim compromisso é compromisso. Quando nós colocamos aqui e publicamos no jornal de circulação, no site, conversei pessoalmente com todos, tá certo, vamos fazer, vamos. Então, nada às escondidas, Tanto é que eu estou propondo aqui, se for o caso, depois de uma nova conversa com o sindicato, fazer uma nova audiência, não há problema nenhum. Nós não temos nada aqui para esconder, Nós queremos transparência total. Mas muito bem a sua fala, Tiago, eu também concordo com você, Vejo essa situação, vejo, de fato, isso ocorre, e nós ficamos, de certa forma, à mercê dos acontecimentos, mas o que couber a nós, no sentido de cobrar, conte conosco, Estaremos se cobrando. O nosso tempo, ele já está encerrando, mas eu quero abrir para as considerações finais,
Doutor Francisco, alguém se quiser aí 2 minutinhos aí para passar as considerações finais, nós abrimos para vocês. Alguém mais? Ok. Então eu gostaria de que vocês acompanhassem o site da Câmara, né? Todos quer fazer as considerações? Eu acho que vocês só observam. Por favor, por favor. Bom, de forma bem abreviada, há necessidade de uma leitura plena do plano, há necessidade de uma leitura plena do estatuto, para que veja o que realmente está escrito. Tá? É importante que vocês leiam, tá? O estatuto, o plano de carreira, para que cheguem em conclusões próprias. Né? Lá tem direitos, lá tem deveres, claro, o servidor tem dever, mas tem direitos sim. Tá? Então leiam o plano, para que vocês, né, não entendeu, se socorram de pessoas que possam te auxiliar. Né? Vá perguntar para um outro advogado, para um sindicato, para alguém que tenha um pouco mais de interpretação, e se não ficar muito claro, é a condição do servidor questionar. Falar, não estou entendendo o que está escrito aqui, ó. Tá? Indica, tá? Mas volto a dizer, ele é um plano técnico, algumas questões são discricionárias, né? Ou seja, dependem da questão da administração, né? O que se tem hoje é um regramento um pouco diferente do que era feito no passado, sem critérios técnicos, tá? Mas estou à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, a Secretaria tem lá os contatos, a Procuradoria tem os contatos, manda para a Prefeitura, estou à disposição para auxiliar no que for necessário. Agradeço, né, a oportunidade de vir aqui conversar com vocês e desejo a todos um bom feriado. Até mais, pessoal. Obrigado. Presidente Pascoal, eu gostaria aqui também de parabenizar o Tiago pelas palavras do Tiago. Tudo que você falou assim embaixo, é isso mesmo. E o nosso município ele vem perdendo bastante funcionário por não ser reconhecido, por não ser bem remunerado, por não ter outras melhorias no setor. Então, isso que você falou, eu acho de tudo que o Marcos falou a respeito da perda de funcionário. E também, quando você falou dos funcionários, a gente tem bastante funcionário mais humilde, mais acanhado, que fica ali, né, esperando acontecer qualquer coisa, não reivindica. É verdade isso mesmo. É a nossa realidade. É a nossa realidade, isso mesmo. Então, mas para esses funcionários, aqueles que é um pouquinho mais aberto, aquele que vai mais atrás, é bom trazer junto, né? Vocês funcionários, porque a nossa Casa de Lei ela está aberta para isso mesmo, para a gente ouvir e decidir junto com vocês o que é melhor para os servidores. Então, parabéns pela sua convocação e muito obrigado a todos. Boa noite. Muito bem, então só um apelo a vocês, tá? Antes da gente encerrar. Tudo está no site da Câmara, o projeto, o plano. Olhem, analisem, pontuem as suas preocupações, as suas ponderações, tá? Levem até o sindicato, para todos os efeitos, o sindicato é o vosso representante, tá? Porque nós teremos uma nova discussão com o sindicato. Então, pontuem. É muito importante essa participação de vocês junto ao sindicato, interagindo junto a essa Casa de Leis. Muito bem. Como não há mais nada a ser discutido, eu agradeço a presença de todos e declaro em nome de Deus encerrada a audiência pública. Boa noite a todos.